Vamos seguindo aí na nossa disciplina de sistemática e evolução de algas, fungos e criptógamas, nessa parte inicial que eu vim tratar com vocês aqui. Eu vou falar um pouco, né? Na aula passada eu falei sobre células, né, mais especificamente, quando eu tratei com células, sobre células com vocês, né, eu falei mais específico de algumas organelas, né, principalmente aquelas que diferenciavam mesmo as células animais das células vegetais. Mas agora, né, eu vou tratar um pouco mais com vocês, falando sobre algumas células específicas, sobre no que essas células acabam se transformando ali, né, dentro daqueles vegetais, né, como é que elas vão se organizar, né, como vai ser essa organização. Né? Não sei se vocês lembram daquilo que a gente sempre vê quando está aprendendo, né, sobre células, tecidos, né? As células vão se organizar, vão formar os tecidos vão formar isso e assim por diante, né? Então seria meio que mostrando toda essa organização para vocês de como acontece, né, relacionando um pouco características de células, funções dessas células, os sistemas que elas vão formar, né? E por que é importante a gente relembrar isso também? Né? Vocês vão ver, quando eu for falando para vocês ao longo, né, da disciplina sobre as algas, os fungos e as criptógamas, né, em geral, vocês vão ver que com o passar do tempo, vários desses tecidos, as proporções em que eles são encontradas, a presença ou não deles, vai se alterando. Né? Por exemplo, quando eu falar para vocês lá de tecidos vasculares, vocês vão ver que o surgimento deles foi algo importante ali a partir de um certo grupo, né, dentro das briófitas, né, tem um grupo pequeno lá que tem algum tecido vascular. Também, o que mais? Né, quando falar de tecidos fundamentais, dentro desses tecidos fundamentais, aí vocês vão ver algo relacionado com a lignina, a lignificação, né? E isso também foi algo importante ao longo do processo evolutivo para permitir que as plantas pudessem, por exemplo, ter tamanhos maiores. Né? Quando eu vou falar de tecidos dérmicos, eles também, né, ao longo do processo evolutivo, foram se sofrendo certas alterações ali, certas características foram sendo mantidas ou não. Características como, por exemplo, os estômatos, que surgiram num certo ponto ali do processo evolutivo e, por trazer vantagens, foram sendo mantidas, né? Então, vocês vão ver que isso foi acontecendo, né? Essas adaptações novas, essas mudanças foram sendo mantidas ali para quando, né, traziam vantagens para essas plantas serem encontradas, né, conseguirem alcançar, de certa forma, digamos assim, o ambiente terrestre, né, aumentar ali as suas proporções. E quando a gente fala disso, né, todo o processo relacionado aí com a planta, né, ela tem, né, digamos assim, alguns processos, né, alguns nomes para algumas partes que eu acho que seria interessante da gente tratar, né, de forma breve também, né, que seria sobre o crescimento, a morfogênese e a diferenciação. Né, tudo isso vai resultar no desenvolvimento da planta. Né? Então, o que é a diferenciação? Quando a gente fala de diferenciação, seria o processo relacionado no qual as células, né, que são iguais, elas vão sofrer modificações ali para se transformar na célula que vai exercer uma determinada função. Então, inicialmente, todas as células são células idênticas. Então, na diferenciação, essas células idênticas vão se tornar diferentes, né? E isso acontece nas plantas, acontece na gente também. Né? Inicialmente, a gente é um conjunto de células todas iguais que, com o passar do tempo ali, elas vão se modificando para ter características e funções diferentes. E na planta acontece o mesmo, né? E isso vai se iniciar durante o crescimento da planta e vai ser determinada essa diferenciação pela posição do órgão. Então, as células, por exemplo, que são encontradas nas regiões mais basais vão se diferenciar em células que vão exercer funções para aquela região. Um exemplo bem claro disso, as células meristemáticas, células encontradas nos meristemas. Onde seriam esses meristemas? Por exemplo, na ponta do caule ali e na ponta da raiz são um lugar onde tem células meristemáticas, células que não passaram por diferenciação e vão se dividir. Essas células estão nessas posições, se dividem e as que, né, sofreram esse processo de divisão vão se transformar em células para exercer as funções. Né? Então, esse é um processo bem importante aí para as plantas, né? E de certa forma um pouco diferente do nosso, porque nas plantas, por exemplo, se você pegar uma célula de uma região e colocar em outra, ela vai se diferenciar na célula daquela região. Né? Então, elas têm
peculiaridade. Outro processo também relacionado aí com todo o desenvolvimento da planta seria a questão do crescimento, né? Que é esse aumento irreversível do tamanho, né? Essa divisão e a expansão celular. Diferente da gente, né? A gente tem um certo limite ali de crescimento quando a gente chega numa certa idade. A gente não tem mais o desenvolvimento de certos tecidos, né? Eles acabam se estabilizando e posteriormente decaindo, digamos assim. As plantas, elas têm esse aumento, esse crescimento, de certa forma, para sempre, né? A planta que existe, ela sempre vai se manter crescendo ali enquanto ela tiver vida, né? Algumas plantas têm períodos de vida, digamos assim, de 1 ano, mas as plantas que são, né, que não têm esses períodos curtos, elas sempre vão manter o seu crescimento. Então, isso mostra que sempre está acontecendo uma divisão celular. Então, sempre vão ter os meristemas ali, que seriam essas células que não passaram por diferenciação, né, sempre vão existir os meristemas, vão ser responsáveis por essa divisão, por essa expansão celular e por esse crescimento dessas plantas. Né? Elas sempre mantêm esse crescimento. E existe também a morfogênese, né, que é a forma, né, mais um dos processos aí relacionados com as plantas, é a forma adquirida durante o desenvolvimento. Né, e tudo isso vai ser influenciado ali pelos planos de divisão, né, e pela expansão que vai sendo ocasionada. Por exemplo, durante uma fase inicial do desenvolvimento, os planos de divisão ali vão favorecer principalmente o crescimento da planta em tamanho, né, em altura. Posteriormente, os planos de divisão vão favorecer o crescimento dessa planta em espessura. Então, isso é algo que acaba, né, influenciando na morfologia, na forma com que aquela planta vai ter. Então, essa morfogênese vai sendo adquirida durante o desenvolvimento. Né? E a união desses três, o crescimento da morfogênese e da diferenciação, vai resultar no desenvolvimento da planta. Né? Vai resultar aí, né, na forma do corpo com que aquele organismo vai ter, né? A forma com que se dá ali o crescimento, a morfogênese e a diferenciação vão acabar influenciando isso. Ocorre resposta à genética das plantas, então elas vão ter vai ter a genética também como influenciadora na forma com que aquela planta vai crescer, mas pode ser determinada por fatores ambientais. Né? Existe, se você for comparar, por exemplo, plantas encontradas em ambientes diferentes, plantas da mesma espécie encontradas em ambientes diferentes, vocês vão ver que dependendo ali do ambiente, das características daquele ambiente, ela pode ter, né, características um pouco diferentes, uma folha maior, uma folha menor, né, um caule de uma forma ou de outro. Então, além de ter uma resposta genética, as plantas também têm uma resposta aos fatores ambientais. Né? Talvez, esse é até um ponto interessante, se vocês, caso algum de vocês esteja fazendo o TCC ou vá fazer algum trabalho de projeto de pesquisa, algo relacionado, que é sobre a questão das plasticidades fenotípicas. Né? Isso acontece muito nas plantas e é algo que dá para ser observado. Né? Então, falando agora um pouco sobre algumas células das plantas, que seriam as células embrionárias, ou as células meristemáticas, né, que eu já citei para vocês. Vão ser essas células ainda indiferenciadas, então que não se transformaram em nenhuma outra célula dentro daquela planta, né, uma célula com uma função específica, e elas são células que têm um potencial para se dividir. Então, elas vão ser células ali totipotentes, né, elas podem se dividir e se transformar em qualquer outra célula ali do corpo da planta. E onde elas são encontradas? Né, principalmente na raiz e, no caso, né, na região apical do caule. Então, no meristema apical caulinar, né, o meristema apical do caule, que a gente encontra aqui, e o meristema apical da raiz, né? A pontinha da raiz ali vai ter a presença de células meristemáticas. Onde mais tem essas células meristemáticas? Elas podem ser encontradas também na região ali de inserção da folha, sabe? Imagina que tem o tronco ali que vai sair, né? Geralmente a gente encontra gemas relacionadas com essas células bem naquela região de onde, né, se encontra ali aquele ramo que está saindo. Então, isso também é um local onde tem essas células meristemáticas e elas sempre vão existir no corpo da planta. Então, isso mostra como as plantas podem crescer indefinidamente. Então, é algo bem característico dessas plantas.
E elas vão estar relacionadas por formar, nessas células embrionárias, por formar esses meristemas apicais, né, no ápice de todas as raízes e caule. E esses meristemas apicais, os primários, vão ser responsáveis por esse crescimento em comprimento, né? Essa imagem aqui mostra uma planta de verdade, né, uma secção longitudinal do caule e uma secção longitudinal da região da raiz. E essa região aqui, ó, mais escura, é onde está o meristema apical do caule. Essas células se dividem e as células que vão sendo adicionadas aqui vão fazer com que essa planta cresça em comprimento, né? Ela aumente e também vão acabar fazendo parte das outras, né, dos outros meristemas que vão existir, né? Agora, os meristemas relacionados com células que vão passar a desenvolver, né, a fazer parte de alguns outros sistemas. Então, essas células que se surgiram aí, né, do meristema apical, vai passar a fazer parte do meristema fundamental, que vai dar origem ali ao sistema fundamental, vai passar a fazer parte ali do procâmbio, que vai estar relacionado com o sistema vascular, e a protoderme, né, que vai estar relacionado com o tecido, no caso de revestimento. Isso mostrando aqui do caule, ó, e na raiz também vai ter isso, né? Tem o meristema apical da raiz e ela vai dar origem também, né? Ele vai dar origem para o procâmbio, que é o que está relacionado com o tecido vascular, o meristema fundamental, né? Os tecidos de preenchimento, e a protoderme, os tecidos de revestimento. Então, o meristema apical vai estar muito relacionado com isso. E nos meristemas iniciais, nos meristemas apicais, vão ter ali, né, as células iniciais, são as que mantêm o meristema, né, que nunca vão se diferenciar, as que vão ser, então, responsáveis por sempre estar mantendo aquele crescimento, e as células derivadas, que vão se dividir, né, até se diferenciar. Então, existe essa separação também nos meristemas apicais, e, como eu disse, o crescimento vai ser indeterminado, né? Existe uma certa plasticidade de desenvolvimento, né? A forma com que aquela planta vai crescer, o tamanho de algumas estruturas pode variar, e isso vai modificar de acordo com o ambiente, mas o crescimento vai ser indeterminado. Essas células sempre vão estar se dividindo, sempre vão estar fazendo, né, com que essa planta cresça. Ainda falando sobre esses meristemas apicais, né, eles vão originar os chamados de meristemas primários, que vão ser responsáveis por esse crescimento em comprimento, né? Então, esse meristema apical, essas células iniciais derivadas, vão ser responsáveis por formar esses meristemas primários. Então, a protoderme, que eu já tinha citado para vocês, que origina os tecidos primários, que um deles aí seria a epiderme. O meristema apical vai originar também, como meristema primário, o meristema fundamental, que dá origem ali, ó, parênquima, colênquima, esclerênquima. E dá origem também, o meristema apical dá origem ao meristema primário, que é o procâmbio, que vai dar origem ao tecido primário ali do xilema e do floema primário, né? Então, um sistema vascular inicial, no caso dessas plantas. E qual seria a organização interna do corpo, né? Então, essas células vão se organizar ali nos tecidos, então nos tecidos primários, e esses tecidos primários vão formar os diferentes sistemas de tecidos, né? Existe um arranjo ali, né, no padrão desses tecidos, dependendo da parte da planta, né? Aqui é só para ilustrar isso, ó. Então, por exemplo, no caule, o arranjo que vai existir entre os tecidos fundamentais, ó, eles estão representados aqui por essa parte mais clara, né? Isso é tipo um bege, sei lá, uma corzinha mais rosada. E essa estrutura aqui em azul e vermelho seria representando os tecidos vasculares, né? Então, existe uma disposição diferente, a gente consegue ver, entre esses tecidos no caule, na raiz e também na folha. Então, isso é algo que acontece e muda, né? Falando um pouco sobre essa organização interna ainda, então vão existir ali os diferentes sistemas dentro da planta, né? Então lembra que as células vão formar os tecidos vão formar os sistemas, né? E esses sistemas seriam um sistema dérmico, relacionado principalmente com o revestimento. Então a parte mais externa, que é a epiderme e a periderme, né? A epiderme seria esse sistema dérmico primário, né? Quando a planta ainda é novinha, ela vai formar essa epiderme. Depois, quando ela começa a crescer em espessura, começa a ficar mais grossa, tem a periderme sendo formada ali, né? A gente consegue ver essa epiderme, ó,
bem superior aqui. Tem também o sistema vascular, estaria relacionado, então, com o xilema e com o floema, né, responsáveis pelo transporte de água e outros líquidos ali, outras substâncias dentro do corpo da planta. E a gente vê aqui, ó, um xilema primário e o floema primário. A gente está vendo, consegue ver essas estruturas ali. E também tem o sistema fundamental, né? Parênquima, colênquima e esclerênquima, que vão ser tecidos de preenchimento, vão ser tecidos relacionados ali, por exemplo, com a presença de pigmentos para a planta exercer a fotossíntese, podem estar relacionados com armazenamento de substância, pode estar relacionado com auxiliar a planta a ter uma sustentação melhor, eles podem ser ou não lignificados, né, ter a lignina, então vão exercer diversas funções. Falando um pouco sobre os tecidos dérmicos, então esses tecidos aí relacionados com o revestimento, né, eu posso falar para vocês inicialmente sobre a epiderme, né, que vai ser originada ali da protoderme. Vão ser células vivas na maturidade, então não são células que sofrem, por exemplo, algum tipo de lignificação, né? Muitas vezes, quando eu falar de células que têm essa lignificação, que tem uma deposição de lignina nelas, isso acontece muito em alguns tecidos vasculares, vocês vão ver que eu vou falar que essas células vão ser mortas, né? Porque essa lignina acaba ocasionando isso. A epiderme já vai ser uma célula viva, uma célula ali que tem algumas características, como, por exemplo, a presença de estômatos, tricomas, cutículas e assim por diante, está relacionado com diversas estruturas e funções, né? Dentre as funções, a gente pode falar a função de revestimento, principalmente. Então, isso é uma das funções da epiderme, proteção também, e a absorção, né? Algumas plantas ali vão ter uma epiderme que pode ter uma influência nisso, né? Essa imagem mostra, no caso, imagina que pegou uma folha e você fez um corte nela e está observando os tecidos dentro da folha, né? E a gente vê aqui a parte mais superior, ó, essas células mais redondas aqui, compondo ali a epiderme da face superior, e aqui embaixo, ó, a epiderme da face inferior, essas bolinhas mais claras, mais externas. E a gente consegue ver até aqui, ó, ele apontando um estômato, né? Então, uma estrutura que é encontrada aí nessa planta. E a gente vê aqui mais, ó. Aqui a gente vê outro estômato, aqui a gente vê outro. Então, a gente consegue ver várias, né? Aqui dentro, só para ilustrar também, a gente consegue ver, né, os diversos tecidos, esses que estão em mais verdes aqui, seriam tecidos verdes e bem dispersos, né? Seriam tecidos ali de preenchimento, então, fundamental, né? O meristema fundamental. E a gente consegue ver essas estruturas mais organizadas, ó, seriam as estruturas relacionadas com os tecidos vasculares. Todo mundo já deve ter visto aquelas nervuras que existem nas folhas. Quando a gente pega uma folha, quando a gente vê uma folha, a gente vê lá, né? Tem a folha e ela tem aquelas estruturazinhas, né? Que a gente vê assim na folha. Né? Então essas nervuras, né, seriam locais na folha por onde está passando esses tecidos vasculares, né? E a gente consegue ver isso bem claro aqui, ó. Essas estruturazinhas aqui, que seriam locais onde tem essas nervuras. No tecido epidérmico, né, estão relacionados com essa epiderme, vão ser encontrados ali, por exemplo, os estômatos, estão encontrados ali na parte aérea de folhas e de caules. Pode ter cloroplasto e vai estar muito relacionado ali com o movimento de gases e vapor de água. Então, dependendo da umidade que existir no ar, dependendo da temperatura, esses estômatos vão abrir ou fechar, permitindo a saída de mais ou menos, né, gases. Então vai ser uma forma, né, esse estômato é uma forma de evitar a perda d'água, né, ou auxiliar, né, fazer com que a planta perca a água ali desnecessária que possa estar sendo acumulada em excesso dentro dela. Né? E aqui a gente consegue ver esses estômatos, né? Então ele vai ter aqui bem mais aproximado, então ele tem ali uma estrutura de células que vai ser responsáveis por abrir e fechar, né, esse estômato. Então isso é algo que uma estrutura bem importante para essa regulação da quantidade de água dentro da planta. Tem também ali, por exemplo, na epiderme, os tricomas. Né? Vocês já devem ter visto alguma planta que tem, né, parece uns pelinhos, né, tanto na folha quanto na parte do caule, né, em várias outras regiões. Né, esses tricomas seriam apêndices epidérmicos. Então, são estruturas ali oriundas da epiderme, podem ter diversas funções,
podem ser de diversos tipos, né? Por exemplo, pode ser chamados de tectores, né, que servem mais para cobertura, ou glandulares, né, quando eles liberam algum tipo de secreção para, por exemplo, podem ser secreções ali relacionadas com espantar alguns tipos de herbívoros, né? Isso pode acontecer. Um exemplo disso, vocês já devem ter ouvido falar, ou então já tiveram contato com urtiga, né? Esse é um tipo de tricoma que produz alguma substância ali que gera, né, aquela ardência quando encosta, aquele desconforto. E isso é uma função também desses tricomas, né, a servir para espantar esses possíveis herbívoros. Então essa seria uma função, né? Quais funções além dessa estão relacionadas, né? Então, por exemplo, a absorção de água e sais minerais seria um exemplo de função que eles podem ter. Também, né, criar, de certa forma, uma camada ali que evita, que regula, digamos assim, a temperatura das folhas. Isso é algo que também pode ser influenciado, né, pelos tricomas. A proteção, a defesa química ou mecânica. Então, essas são algumas das funções desses tricomas. Falando ainda dos tecidos dérmicos, falar um pouco sobre a periderme, né? Eu falei da epiderme, que seria um tecido de proteção primário, né, inicial. A periderme já seria um tecido de proteção secundário, que surge quando a planta começa a ter o seu crescimento secundário, começa a ter o seu crescimento em espessura, né? Aqui a gente consegue ver, ó, a epiderme morrendo, né? Porque ela está sendo substituída por essa periderme, né? Quais funções relacionadas com a periderme, né? Proteção, cicatrização também pode estar relacionada com ela. Ela promove a aeração de tecidos internos. Vai ser originada ali de um meristema secundário, né? Não vou detalhar tanto nisso, mas esse meristema secundário seria o felogênio. Então a periderme é composta por 3 camadas, ó, o felogênio, o feloderme e o suber. Então isso seria, né, essa periderme, esse tecido secundário, aí, esse tecido dérmico que acaba substituindo a epiderme. Um exemplo disso, quando vocês já devem ter visto, né, aquelas plantas que o caule fica soltando alguma casca, né, uma casca que você vai lá e pega e puxa, ela sai facilmente, né? Aquilo seria uma parte desse suber, uma parte de epiderme morta que acaba soltando, né? Seria a casca relacionada com essa periderme. Então isso é bem comum, bem fácil de a gente observar, né? Passando a falar um pouco sobre tecidos vasculares agora, né? Falando inicialmente do xilema, existe um xilema primário e secundário, certo? Sendo que o xilema primário vai ser originado ali do procâmbio e o secundário do câmbio vascular, né? Então, são 2 meristemas diferentes aí que vão estar relacionados com a origem desse xilema, né? Mas a função dele é meio que a mesma sempre, né? Então vai estar relacionado com funções ali de condução de água, principalmente nesse caso, mas também condução de sais minerais, a sustentação pode estar relacionado com ele, né? Então é um tecido que pode ter uma lignificação, pode ter lignina ali, armazenamento de substâncias. Então isso mostra as diversas funções que esse tecido vascular pode exercer. Aqui na imagem, ó, a gente vê a presença de xilema primário. Ó. Então essas bolinhas aqui menores, ó, seria um exemplo desse xilema primário. A gente consegue ver também, ó, o câmbio vascular, que é o que vai ser responsável por originar o xilema, né, no caso, o xilema secundário. Então a gente vê a presença, né, tanto do meristema secundário quanto também desse tecido aí que vai ser importante. Ainda falando sobre o xilema, ele vai ter diferentes células de condução, tá? Quais seriam essas diferentes células de condução que vão existir? Então são chamados de elementos traqueais, que podem ser as traqueídeas e os elementos de vaso. De uma forma geral, quais características que eles vão ter? Então eles vão ser alongados, vão ter a parede secundária. Lembra que eu tratei com vocês sobre parede celular, de célula vegetal, na aula passada? Então eles vão ter uma parede secundária. Então o que isso indica? Que eles vão ter ali uma certa deposição de lignina e não vão ter protoplasto na maturidade. Então o que isso indica? Essa deposição de lignina faz com que essas células do xilema elas sejam células, de certa forma, mortas. Então, a deposição de lignina vai ocasionar isso. E essa deposição de lignina, essa presença de parede secundária, é importante por quê? Porque torna esse tecido mais forte.
e isso auxilia também, no caso, na sustentação daquela planta. Então, plantas geralmente que têm esses tecidos podem ser um pouco maiores, né? Porque tem essa sustentação a mais que esses elementos traqueais, né, vão acabar dando para ela. E agora separando um pouco mais, né, diferenciando traqueídes de elementos de vaso, ó, as traqueídes vão ser, né, aquelas sem perfuração, né, tem áreas ali sem parede primária e secundária, quer dizer, né, que seriam áreas sem parede primária e sem parede secundária. Nessas traqueídes vão se ligar principalmente ali por algumas regiões, são chamadas de pontuações, e vão bloquear bolhas de ar, né? Isso é uma vantagem até em relação aos elementos de vaso, né, que têm essas perfurações, vão ser mais eficientes, mas podem obstruir todo o vaso, né? E isso é uma coisa que, quando eu for falar para vocês, comparar ali, né, algumas plantas vasculares já, vocês vão ver que existem diferenças nisso, existem diferenças de qual seria mais basal e qual está mais relacionado com uma planta mais derivada, né, mais recente. Então, a presença de um ou de outro acaba estando relacionado com isso, né? Se está numa planta mais basal, numa planta mais derivada. Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver o A e o B e o C mostrando ali, ó, elementos de vaso. Quer dizer, o A e o B mostrando elementos de vaso, o C mostrando elemento de vaso também, mas um pouco diferente, né? Elemento de vaso estreito. E a gente vê aqui as perfurações, né, que vão existir. O D já está mostrando uma traqueídea. Então a gente vê que ela é mais alongada, né, no geral mais fina. Então isso seriam dois elementos traqueais, células de condução relacionadas com o xilema. O floema, agora falando do outro tecido vascular, vai diferenciar do xilema em que? Um exemplo, o floema vai ser vivo na maturidade. Então ele não tem, geralmente, uma lignificação, né? Entretanto, ele não tem a maior parte das organelas, né? Vai ser, imagina que esses tecidos aqui funcionam mais como um canudão, né? Um canudo, que vai ser por onde vai passar ali as substâncias, né? E qual a função do floema? A condução de substâncias orgânicas, então açúcar, aminoácido, lipídios, hormônios e assim por diante, e também sinalização a grandes distâncias. Então esse também seria uma função do floema, né? Como assim? Imagina o seguinte, uma determinada substância vai ser produzida lá na raiz e tem que ser levada para as folhas. Então, por onde ela vai passar? Ela vai passar por esse floema que vai levar, então, essas substâncias da raiz para aquela região onde ela deve exercer aquela função, né? E também vai ter células de condução. Quais seriam as células de condução relacionadas com o floema? Então, os elementos crivados, nesse caso. Então, as células crivadas e os elementos de tubo crivado, certo? Esses são os dois tipos de células de condução que vão estar presentes no floema. Então, a gente vê que existem diferenciações nas células encontradas ali no xilema e no floema, né? Dois tecidos que vão vão ter funções similares, né? Vão pertencer aos tecidos vasculares, mas vão ter essa função um pouco diferente, né? E aqui nessa imagem, ó, só para ilustrar, a gente vê, então, o floema, né, encontrado nessa região, outro floema aqui, né? Então a gente vê isso, né? E consegue ver também essa questão, né? Não tinha mostrado antes, ó, os elementos de vaso do xilema secundário, ó, então essas bolonas aqui, estariam relacionados com esses elementos de vaso do xilema secundário, né? E a gente vê aqui na parede aqui dela, ó, a gente vê que tem uma coloração diferente, um pouco mais escura, né? Então essa coloração um pouco mais escura meio que denota isso, né? Denota essa lignificação que a gente não vê, por exemplo, aqui, ó, a gente não vê essa borda mais escura, a gente não vê nesses outros aqui mais claros, ó. Nesses aqui, a gente vê, ó, porque é xilema primário. Aqui também estaria relacionado com xilema. Então a gente consegue ver bem claro por isso, ó, o floema. Essas células aqui são a maior parte de floema, ó. A gente vê que as partes ao redor dela são mais clarinhas, ó. As bordas dessas células são mais claras. Por quê? Porque não tem essa lignificação, né? Então, um jeito de diferenciar aí. Aqui mostrando, ó, eu falei aqui dos elementos crivados, mostrando imagens, por exemplo, de células crivadas. Então, a gente vê ali, né, esse é o único tipo nas gimnospermas. Então, lembra, angiospermas e gimnospermas, né, que tem essa diferenciação.
E vão ser ali poros estreitos, vão ter poros estreitos e uniformes, né? Então a gente vê essas bolinhas aqui, é onde são encontrados, né, esses poros, né, essas estruturas, né? No caso, tudo isso aqui, ó, toda essa estrutura que a gente está vendo, como se fosse esse canudo partido no meio, igual eu falei, de canudo, seria as células crivadas. E aqui mostrando o elemento de tubo crivado, então mostrando ele aqui maduro, né? E a gente vê que na parte superior dele, a gente vê a presença ali de buraquinhos, né, que estariam relacionados com isso aqui, ó, com essa placa crivada que está mostrando aqui, mas ele vai ser uma estrutura também dessa forma, né, como se fosse um canudo ali. Mas esses buraquinhos estariam relacionados com essas estruturas aqui que a gente vê, ó. Imagina que isso aqui a gente está vendo de lado, nessa parte de lado. E falando agora do sistema fundamental, nessa última parte, que seriam esses tecidos fundamentais que vão ser originados pelo meristema fundamental. Quais são os três aí? O parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Né? Podem existir diferentes tipos dentro desses. Então, o parênquima pode ser, por exemplo, clorênquima, aerênquima e assim por diante, dependendo de qual a função que ele vai ter. Isso aqui seria um nome mais geral sobre eles. Né? Então, aqui mostrando ó, o parênquima, um desenhozinho só, né, do parênquima, do colênquima e do esclerênquima. Eu vou falar um pouco sobre eles para a gente diferenciar. Então, o parênquima vai ser mais abundante, né? É vivo na maturidade, então ele não tem, no caso, uma deposição de lignina. Quando ele é agregado, ele é chamado de tecido parenquimático, e geralmente só vai ter a parede primária. Então, ele também vai ser, quando a gente observar, vai ser mais fino ali aquela estrutura. Quando a gente olha aqui, essas células de baixo, ó, tá vendo que elas têm essa parede mais fina, né? Ela vai, aqui a gente vê várias, né? Então essas seriam células parenquimáticas. Essas partezinhas em branco seriam locais ali que tem espaços intercelulares, porque pode acontecer de ser o chamado de aerênquima. Então tem esse parênquima, mas tem muitos espaços intercelulares, né, cheios de ar. Então isso pode acontecer. Quais as funções do parênquima? Divisão, regeneração, cicatrização, originar estruturas adventícias, né? O que seriam estruturas adventícias? Por exemplo, uma raiz que cresce no caule, ela é uma estrutura adventícia. Ela é uma raiz adventícia, né? Uma estrutura que cresceu fora ali da parte. E pode estar relacionado com fotossíntese. Como eu disse, pode ser o clorênquima, ou ele pode ter a presença ali de pigmentos e de clorofila, no caso, ou outros tipos de pigmento e exercer a função de fotossíntese. Pode ser de armazenamento. Então, pode ser um parênquima que armazene, por exemplo, amido, que armazene outros tipos de substância. Com secreção, com movimento e transporte de águas e substâncias. Então, ele pode exercer diversas funções, dependendo ali da sua localização e da sua especialização. O colênquima também vai ser uma célula viva na maturidade, quando em conjunto é chamado de tecido colênquimático. E ele tem uma parede primária que é um pouco mais espessada, mas não tem lignina, né? Não é lignificado. Nessa imagem, essas células aqui na parte mais superior, ó, que a gente vê que tem uma estrutura mais escura aqui, né? Mais preta ao redor dela, seria por conta dessa parede primária ali que já tem um espessamento maior. Então, isso vai acontecer nesse colênquima. E qual a função? Então, é sustentação de órgãos jovens, de caules, folhas e flores em crescimento, de órgãos herbáceos, que tem pouco crescimento secundário. Então, esse tecido ele é muito importante para auxiliar nessa sustentação antes de existir uma lignificação em outras partes da planta, né? Uma lignificação tão grande quanto vai existir posteriormente, quando ela começa realmente a precisar de mais sustentação. O colênquima pode estar muito relacionado com isso. E o esclerênquima, né, em conjunto ali chamado de tecido esclerênquimático, que vai estar em todas as partes do corpo primário e secundário, ele já vai ser um tecido ali, ó, que tem a lignina. Então, ele é um tecido muito relacionado com a resistência, com a sustentação, no caso da planta. Então, ele não vai ter frequentemente sem o protoplasto, então, sem as organelas vivas ali dentro dele, por conta dessa lignificação. E sua função vai estar muito relacionada com isso, ó, resistência e sustentação após a planta crescer muito. Né? E uma forma da gente ver bem claramente esse esclerênquima é, por exemplo, por meio das fibras
que a gente encontra nas plantas, né? Então, a juta, linho, cânhamo, tudo isso são fibras relacionadas com as células do esclerênquima, que são chamadas de esclereídes. Então, aí vão ser células que vão, quer dizer, as células encontradas no esclerênquima, né, podem ser fibras ou podem ser as esclereídes, né? As fibras vão ser as que dão origem a essas fibras que a gente costuma utilizar, né? E as esclereídes vão ser mais curtas, vão ser encontradas ali principalmente nas sementes, né? Vocês já devem ter comido, por exemplo, pera, né? Aquela sensação que a gente tem quando come pera, né? Aquela sensação mais... Como é que eu vou explicar isso, né? Parece que quando a gente mastiga ali, né, mais aerenta, digamos assim, né, estaria relacionado com essas esclereídes, né? Então, isso seria um outro tipo de célula do esclerênquima, do tecido esclerenquimático. Então, esse, né, foi nossa aula sobre essa parte de células e tecidos. Como eu disse, era mais uma revisão para a gente lembrar. Por quê? Porque é importante relembrar isso, visto que quando a gente for vendo ali todo o processo evolutivo relacionado com algas, com fungos, com criptógamas, né, principalmente ali transição, por exemplo, entre briófitas e pteridófitas, né, entre as algas e as briófitas. Então, vocês vão ver que existe, né, um desenvolvimento maior ou menor de diferentes tipos de células, diferentes tipos de tecidos, eles passam a exercer mais ou menos função. É importante também para a gente poder ressaltar essa questão de quais são mais basais e quais são mais derivados posteriormente, para que vocês consigam ver mesmo, né, como se deu o processo evolutivo e como a presença de determinadas células e determinados tecidos foi importante para que a planta conseguisse se manter, conseguisse ter ali, né, exercer a sua função da melhor forma, se disseminar no ambiente terrestre, né? A gente vê que a transição, no geral, é essa, né? Sair de ambientes mais úmidos para o ambiente terrestre, certo? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens, né? A próxima aula eu devo colocar só o material para vocês, né? Essas últimas duas eu gravei o vídeo, a próxima só o material lá e a atividade. E bons estudos!